Olá, e aí, estudantes do quinto ano, como estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Jéssica. Tudo pronto para iniciarmos a nossa videoaula de Geografia? Você se lembra sobre o que conversamos na videoaula anterior? Isso mesmo! Em nossa última aula, conhecemos algumas cidades brasileiras, percebemos que elas têm funções variadas, como funções turísticas, comerciais, históricas, administrativas, entre outras. Nós também vimos que elas crescem e se desenvolvem a partir das atividades realizadas pelas pessoas e que algumas delas exercem muita influência sobre as demais cidades, por isso são chamadas de metrópoles. Com o que vimos na videoaula anterior, já é possível dizer que as cidades são muito interligadas. E hoje, justamente é este o tema que vamos falar. Nós vamos entender como as cidades se interligam. As cidades das grandes regiões brasileiras se conectam, se relacionam. Vamos lembrar quais são essas regiões? No Brasil temos 5 regiões: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Cada região é composta por estados e municípios que se conectam entre si e também com os demais das outras regiões. Dizemos que as cidades próximas e distantes se interligam, seja pelos meios de transporte ou pelos meios de comunicação. Nesta aula, vamos conversar um pouquinho mais sobre os meios de transporte. Existe uma extensa rede de transportes, composta de rodovias, ferrovias, rios com extensos trechos navegáveis, portos e aeroportos. Vamos ver um pouquinho sobre isso no mapa? Rodovias e ferrovias no Brasil, 2014. Esse mapa apresenta algumas informações sobre as redes de transporte nas regiões brasileiras. As regiões são representadas por meio de cores diferentes no mapa. Vamos ler a legenda e identificar a localização das regiões? Em verde está a região Norte. Lá encontramos a cidade de Manaus, que vimos na videoaula anterior. Em amarelo está a região Nordeste. Há muitas cidades turísticas e históricas por lá. Na cor laranja está o Centro-Oeste, região onde fica a capital do nosso país, Brasília. Em rosa vemos a região Sudeste, onde se localizam as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, duas grandes metrópoles brasileiras. E em verde claro está a região em que vivemos, a região Sul. O objetivo deste mapa é representar as principais rodovias e ferrovias no Brasil no ano de 2014. As rodovias são estradas destinadas para o tráfego de veículos como carros e caminhões. Já as ferrovias, também chamadas de linhas férreas ou estradas de ferro, são o tipo de caminho construído para a locomoção dos trens. Como essa forma de representação, que é o mapa, pretende mostrar um espaço muito grande, um país inteiro, nós só conseguimos ver as principais rodovias e ferrovias. Voltando ao mapa, para identificar o que são as rodovias e quais são as ferrovias, temos que olhar na legenda novamente. Na legenda, vemos que as rodovias são as linhas vermelhas no mapa. As linhas roxas também são rodovias, mas que não possuem pavimentação, ou seja, não há asfalto, pelo menos naquela época. As ferrovias, segundo a legenda, são as linhas pretas pontilhadas. Bom, mas algumas perguntas surgem. Observando o mapa, onde há mais estradas e onde há mais linhas de trem? Você consegue perceber as linhas em todas as regiões brasileiras? Ou há alguma região que possui mais ferrovias e ferrovias que outra região? E isso, temos linhas de rodovias em
todas as regiões, mas quanto mais perto do litoral, ou seja, do mar, maior o número de rodovias. Você percebeu isso? Por que será que isso acontece? Isso tem a ver com a forma como ocorreu o surgimento das cidades no nosso país. Com as primeiras regiões colonizadas, eram as regiões litorâneas, desde muito tempo, essas cidades receberam um fluxo maior de pessoas, mercadorias e investimentos. Por isso, encontramos mais rodovias e ferrovias nessas regiões. Além disso, se você observar bem, vai notar que em regiões como a região norte, não há linhas férreas. Você arrisca dizer por quê? Nesse caso, um dos motivos tem a ver com as áreas de florestas. Na videoaula passada, nós vimos que a maioria das metrópoles brasileiras eram capitais de estado. E quando olhamos para o mapa, vemos a indicação de muitas cidades. A maioria dessas cidades do mapa são capitais e metrópoles. As rodovias e ferrovias passam próximas dessas cidades? Você conseguiu observar isso? Veja mais uma vez. Sim, passam. E o que tudo isso que estamos percebendo nesse mapa pode nos revelar? Revela uma das formas como as cidades se conectam e se relacionam, ou seja, por meio dos transportes. Os meios de transporte contribuem para levar mercadorias de um lugar para outro, fazer com que as pessoas transitem em diferentes lugares, utilizando os serviços não só das suas próprias cidades, como também das cidades vizinhas. E será que existem apenas rodovias e ferrovias como formas de integração entre as cidades? Isso mesmo, não! Há outras formas de transporte. Vamos conhecer as principais? Ferroviário. O trem é um transporte muito econômico, porém o Brasil apresenta uma malha ferroviária reduzida e, em geral, mal conservada. Na foto, vemos a ferrovia em Maringá, no estado do Paraná, no ano de 2010. O sistema rodoviário é o mais utilizado no país. Na foto, vemos a rodovia BR-101, no trecho da Grande Florianópolis, do estado de Santa Catarina, neste ano, 2021. Carros, caminhões, ônibus e motocicletas integram essa modalidade de transporte. Os navios, os barcos, são exemplos de transporte aquático, que pode ser tanto marítimo, em oceanos ou mares, ou hidroviário, que são nos rios. Na foto, vemos um barco no rio Amazonas, no estado do Amazonas, em 2015. O meio de transporte mais rápido, porém com custo mais elevado, é o avião. Na foto, vemos o Aeroporto Internacional de Brasília. Aqui, no lugar onde nós moramos, onde você vive, nós encontramos alguns desses tipos de meio de transporte? Sim, e eu posso te dar o exemplo de dois. Nós temos em São José dos Pinhais o Aeroporto Internacional Afonso Pena. Você já visitou o aeroporto ou viajou de avião? Além desse exemplo, temos também as rodovias que cruzam a nossa cidade, como a BR-277, a BR-376, que ligam a nossa cidade ao estado inteiro. E qual desses meios de transporte você costuma utilizar com mais frequência? Eu utilizo, na maioria das vezes, o carro, quando eu preciso percorrer longas distâncias. Mas, por outro lado, eu nunca naveguei em um navio. E você, tem algum que você nunca utilizou? Bem, mas vamos continuar a nossa aula. Você já aprendeu que, em outras aulas, que os artigos e as mercadorias que consumimos são produzidos no setor primário e secundário da economia, não é verdade? Mas como essas matérias-primas chegam às fábricas? Como os produtos chegam até as lojas? Você sabe dizer? É justamente por essas formas que estamos estudando hoje. Para que eles cheguem até nós, consumidores, o campo e a cidade devem estar ligado por redes de circulação, por onde passam os meios de transporte, e também ligados, é claro, pelas redes de comunicação.
por meio das quais as pessoas trocam informações, como é o caso da internet. E nem sempre foi assim. Muitas mudanças aconteceram e que levaram ao desenvolvimento de novas tecnologias e meios de transporte, que melhoram a relação entre o campo e a cidade. Eu quero te mostrar um exemplo de como os meios de transporte foram se aperfeiçoando e facilitando as conexões e as trocas de mercadoria. Olhe atentamente essa imagem do carregamento de cana-de-açúcar no Porto de Recife, em Pernambuco, no início do século XX. Sim, são animais que puxavam os sacos e traziam até o porto. Será que as mercadorias estavam protegidas? E com relação aos animais, você acha que eles suportavam esse tipo de carregamento e conseguiam carregar grandes quantidades? Agora, nessa outra imagem, vemos novamente um carregamento de açúcar a granel no Porto de Paranaguá no ano de 2017. Nessa imagem, que é bem mais recente, apesar de ser a mesma ação, agora o produto é colocado em compartimentos imensos em navios, por meio de máquinas. O que você observou nessas paisagens? Será que houve mudanças nelas? E os meios de transporte utilizados? Sim, a paisagem mudou, a forma como os produtos são transportados também se aperfeiçoou. E nós podemos perceber que o uso da tecnologia contribuiu nas mudanças e na forma de realizar as ações e também nas estruturas dos portos. Impressionante, não é verdade? Bem, chegamos ao final da nossa videoaula de hoje, com muitas descobertas, não é mesmo? Foi muito bom estar com você. Um abraço muito apertado e até a próxima!